tarde, você está no canal Aloxi. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha, recomenda e deixa aqui seus comentários. Eu sou Silvana Barbosa, professora de História, pedagoga, mestre em Políticas Públicas, e toda segunda-feira aqui no canal a gente traz algum tema sobre a África. A partir da Lei 10.693 de 2003, as escolas elas necessitam de estar falando sobre a África, da sua importância, como que ela contribui na nossa cultura, na cultura brasileira e na cultura mundial. Hoje nós vamos falar da Líbia. A Líbia é um país que fica no norte da África. Os países do norte da África, eles não têm uma relação direta com a cultura brasileira, né? Eu não sou especialista em África, então a ideia realmente é estar trazendo alguns enfoques, algumas sugestões para que você possa trabalhar na sua sala de aula com muito mais propriedade e pesquisa, certo? A Líbia, como um país do norte da África, ele fica na região do Mediterrâneo. E como ele fica na região do Mediterrâneo, países extremamente antigos colonizaram aquela região, né? Os gregos, antes dos gregos, os fenícios, os cartagineses e muitos outros países passaram por lá. Inicialmente os berberes, que são os nômades, eles habitaram a região durante muito tempo, né? A gente vê nos filmes a vida cotidiana, né, do povo nômade no deserto não é uma situação nada fácil, e há milhares e milhares de anos atrás muito mais difícil. Eles tinham que estar andando procurando oásis, ficavam um tempo naqueles oásis que tinha água, e aí depois eles continuavam a sua trajetória. A Líbia, ela tem o deserto mais seco do mundo, né? Ele chega a ter 58 graus e os rios lá são apenas rios temporários, não tem rio durante o ano inteiro, justamente por conta da chuva. E pode ficar de 5 a 10 anos sem chover em determinadas regiões na Líbia. Então é uma seca muito grande e um país muito quente. A Líbia, ela consegue a sua independência em 1952. Fala o árabe, né, como quase todos ou melhor, acho que como todos os países da África, na região norte, mas além do árabe, eles falam também os dialetos das suas tribos, que são oriundos deles, e o árabe como língua principal. Eles têm petróleo, eles descobriram petróleo, e o maior IDH da África por conta da quantidade de petróleo que eles têm. Então é um país rico em termos de IDH, certo? Eles enfrentam também grandes tempestades de areia, é um problema que acontece na Líbia justamente por conta desse deserto muito seco, tem uma areia muito seca, quando venta muito tem as tempestades de areia. A religião principal na Líbia é o muçulmano, é um estado islâmico. Bom, a Líbia, ela participou da Primavera Árabe em 2011, então é interessante os professores que quiserem recapitular a questão da Primavera Árabe, como foi, o que aconteceu, por que aconteceu. E a Líbia foi o único país desses da Primavera Árabe que sofreu a intervenção da OTAN. A OTAN entrou, né, lá, e eles conseguiram derrubar o ditador que estava lá há mais de 42 anos. Só que aí houve um problema muito grande. Por quê? Porque a Líbia, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês o mapa, ela foi formada a partir de várias tribos, e tribos que não eram amistosas. Então, houve época em que haviam 50 tribos disputando o poder local. E desde 2011 a Líbia está em guerra civil, eles não conseguiram se encontrar. Existe em alguns lugares um governo central, mas a Líbia é um país que está em guerra há 10 anos e, pelo que a gente observa, longe de acabar esses conflitos. Aí eu vou mostrar o mapa para vocês e a partir desse mapa vocês vão estar entendendo melhor. E na semana que vem, na primeira segunda-feira de abril, nós vamos estar trabalhando a partilha da África, que aí você vai entender melhor o que aconteceu na Líbia. Então esse aqui é o mapa
da África, tá? Dá para vocês estarem vendo direitinho. Aqui é o Oceano Atlântico, tá bom? Infelizmente aqui nesse vídeo eu não consegui estar colocando o mapa da outra forma, mas a gente consegue ver a Líbia aqui, ó, tá vendo? E aqui é o Mar Mediterrâneo. A Europa estaria aqui em cima e o Brasil nessa região. Então é a parte verde, é a parte que nós estamos vendo primeiro, né? Os mapas, desculpa, os países do norte da África que ficam no Mediterrâneo. E aí eu vou estar colocando ao lado um mapa de como que era a África antes da partilha, que a gente vai trabalhar na próxima semana. Então dá para perceber, ó, aqui é a Líbia, aqui mais ou menos eram as tribos que ocupavam esta região. Então a gente pode ver como as tribos elas ocupam toda a região do continente africano. São mais de 1000 tribos. E essas tribos, geralmente, elas têm conflitos, elas não pensam iguais, elas não falam o mesmo dialeto, elas têm culturas de agressão, de disputa há milhares de anos, né? Então, aí a gente vê a Líbia aqui, a Líbia como que ela seria originária, e é por conta desses conflitos que a gente teve uma época, nesses últimos 10 anos, mais de 50 tribos, né, ou mais de 50 movimentos armados reivindicando ser o governo, né, da Líbia. E aí a gente sabe que os conflitos acabam trazendo uma série de problemas. E o maior problema que esse conflito armado traz é a questão dos refugiados. Por quê? Porque a Líbia, ela está num momento de muito conflito, de guerra realmente, né? Guerra armada. E as pessoas, quando você tem guerra, você tem tudo aquilo que te traz conflitos, né? Tudo. E o povo chega uma hora que eles começam a se mudar, né, de lugar, que aí a gente vai estar chamando dos deslocamentos. Eles saem das suas casas, geralmente famílias, principalmente com as mulheres, as crianças e as pessoas, os idosos mais velhos, os homens mais velhos, que acabam participando desse deslocamento. Tem homens também, com certeza, né? Mas a principal foco, né, do deslocamento é esse grupo de pessoas. Eles vão andando, andarilhando pelo país para ver se consegue paz, sossego, para se manterem vivos e para se manterem de uma forma ou de outra tendo uma vida. Só que chega uma hora que não dá conta. Chega uma hora que a vida é tão difícil que eles acabam sendo empurrados para ser refugiados. Ou eles fazem isso, ou eles são muitas vezes assassinados, mortos por conta dos conflitos. E aí começa um grande problema. Por quê? Porque não é nada fácil você ser refugiado. Existe o Estatuto dos Refugiados, que foi feito em 1951 pela ONU, após a Segunda Guerra Mundial. Eles começaram a pensar como organizar a questão dos refugiados, porque eles acabam saindo de um lugar do outro por causa da guerra e eles vão para outros países. E eles têm direitos nos outros países. Que tipo de direitos eles têm? De ser recebido, de ter alimentação, de ser inserido naquela sociedade. Então, segundo a ONU, e esse é um tratado que existe no mundo inteiro, essa legalização ela é pautada pelos direitos humanos. No Brasil, nós temos, eu até vou deixar no final, né, o Comitê Nacional para os Refugiados, que é o CONARE, tem até a Lei 9.774 de 97. Eu vou deixar para vocês lerem, e dá para trabalhar com os alunos um pouco sobre a lei dos refugiados, é alguma coisa bem diferente e que pode estar trazendo aí o interesse deles, porque a gente não tem só refugiado na África, a gente tem nas Américas, a gente tem de outros países, a gente tem da Ásia, enfim, a gente vai ter vários refugiados que precisam ser abarcados por conta de que são seres humanos, e como seres humanos a humanidade precisa dar conta disso. Se nos seus países de origem eles não conseguem sobreviver, não é nem sobreviver com dignidade, eles não conseguem sobreviver, então eles são obrigados a se retirarem e ir para uma outra localidade, né? Na Líbia, em especial,
esses povos vão para a Europa, que é o local mais perto. Vocês viram o Mediterrâneo, então eles acabam indo para a Europa. E a Líbia tem um outro fator. A Líbia, ela é um ponto de saída de refugiados e ela é um ponto de passagem de refugiados da Europa. Por quê? Como a Líbia está em guerra, então você não tem lá uma legislação tão clara em relação a isso, né? E a Líbia fica aqui. Então, pessoas que saem de outros pontos da Europa, ao invés de virem para esses países, passam por dentro da Líbia, entram, né, no mar Mediterrâneo e acabam em algum país da Europa. Eu trouxe para vocês algumas fotos que também dá para trabalhar com os alunos. Creio que dá para vocês terem uma ideia. São algumas imagens que eu trouxe, é fácil de localizar, porque vocês conseguem estar mostrando para os alunos de vocês. E quem tem o Google Earth consegue, inclusive, ver isso ao vivo. É bem difícil, né? Não são cenas muito interessantes, não. Mas se você conseguir andar, né, navegar no Mediterrâneo e der a sorte ou o azar de encontrar uma dessas embarcações, você consegue fazer o registro com seus alunos e pode ser aí uma atividade até triste, mas é uma atividade que dá para conhecer um pouco como que eles fazem essa travessia. Os barcos, os navios, não são lugares seguros, né? A gente vê a quantidade de pessoas, como que dá para ser seguro? E aí a gente tem uma mortalidade muito grande nessas travessias, porque as pessoas não têm segurança, tem problema de alimentação, tem problema de doenças, e agora como a gente tem uma doença mundial, essa situação ela é muito mais complicada. Eu trouxe para ler 2 textos. Eu vou ler porque é um assunto que eu não domino, eu não sou especialista em África, como eu já falei aqui no nosso canal. Então eu acho que é importante ler para que a gente tenha alguma noção do que acontece, né? E aí depois vocês podem estar pesquisando mais e levando a Líbia para a escola de vocês. Esse texto que eu vou ler, Líbia, mais de 16 mil migrantes regressam ao país de origem. Ela é de 2019. É do Observatório, depois eu deixo o link para que vocês possam estar lendo o texto originalmente. O programa de regressos voluntários ajuda aos migrantes que correm risco de vida ao tentar chegar à Europa através da travessia do Mediterrâneo, voltar ao seu país de origem. Mais de 16 mil migrantes foram repatriados a partir da Líbia em 2018. Divulgou esta quarta-feira a Organização Internacional das Migrações, que sugere um programa de regresso voluntário naquele país, passagem para milhares de migrantes que tentam alcançar a Europa. Um total de 16.753 migrantes em situação irregular puderam regressar ao seu país de origem no ano passado, afirmou em declaração à agência noticiosa francesa France Presse, o coordenador do programa Regresso Voluntário da Organização Internacional das Migrações. Então eles estavam na França e eles decidiram voltar para o seu país e aí tiveram o apoio, né, da ONU. São essencialmente pessoas que tentaram sem sucesso e muitos a correr risco de vida chegar à Europa através da travessia do Mediterrâneo. De acordo com a organização, liderada pelo ex-ministro português Antônio Vitorino, segundo as estatísticas da OIM, estes migrantes são oriundos de 32 países da África e da Ásia. Então, para a gente ver que não é só da África que está indo migrantes para a Europa, acrescentou Jean-Dan Hansen, precisando que estes dados não incluem os migrantes apoiados pelo Ato Comissionário da ONU para os Refugiados, que é o ACNUR. O ACNUR precisou, por outro lado, que 4.080 refugiados, que 4.080 refugiados deixaram a Líbia desde setembro de 2017.
e até 2019, então em 2 anos. Numa nota informativa divulgada no início da semana, a agência informou que outros 56.600 refugiados estão à espera de sair da Líbia. Esse país do norte da África está imerso num caos político e secundário desde a queda do regime de Muammar Gaddafi em 2011, como eu falei, que a OTAN teve participação na derrubada desse político e não conseguiu dar conta de organizar aquelas 50 tribos que queriam o poder. Então a OTAN ajudou na derrubada, ok, mas não conseguiu reorganizar, porque talvez a coisa não tenha sido organizada com toda essa população. Imagino eu, mas também não sou especialista em política internacional. Cenários que têm beneficiado as redes de tráfico ilegal de migrantes. Na semana passada eu falei do tráfico, que ele acontece assim de forma bárbara, e nesses navios também, às vezes a pessoa acredita que vai embarcar para ir para a Europa e muito pelo contrário, ela embarca e acaba se tornando um escravo. No tempo do ditador líbio, milhares de migrantes atravessavam as fronteiras no sul da Líbia, com 5.000 quilômetros. Então não é uma distância tão longa, mas para que você vá com um navio adequado, com esses barcos que eles atravessam não é só problema, especialmente para tentar atravessar o Mediterrâneo para a Europa. Mas desde 2011 a situação piorou, com as redes de tráfico ilegal a exigirem grandes somas de dinheiro para transportar em condições bastante precárias milhares de pessoas, a maioria oriundas dos continentes africanos e asiáticos, para a Itália e cerca de 300 quilômetros das costas da Líbia. A Líbia tornou-se então no principal ponto de partida em direção à Europa depois do encerramento das rotas dos Balcãs e do Mar Egeu. Muitos migrantes, homens, mulheres ou crianças, têm sido interceptados ou resgatados em alto mar ao longo dos últimos anos. Muitos deles encontram-se em centros de detenção da Líbia, vivendo em condições muito difíceis e enfrentando abusos graves. A opção da repatriação surge como uma solução. Várias organizações internacionais, incluindo a CNUR, condenam regularmente os maus tratos a que são submetidos os migrantes da Líbia. Então, esse texto eu vou deixar para vocês, que ele é bem interessante, que ele fala um pouco, no geral, da Líbia. E aí, a gente só tem a Líbia? Não, a gente tem lá também o caso da Síria, que é um problema sério. Aí eu trouxe para vocês só uma partezinha do texto, que eu também vou deixar para vocês, que define quem é o refugiado pela ONU. Refugiado é uma pessoa que sai do seu país por conta de fundados temores de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política, em situações nas quais não passa ou não queira regressar. Então aí fica a definição de quem é o refugiado e quais as consequências da crise dos refugiados, porque assim, a gente pensa a situação de quem sai, Então, eu tive problema lá no meu país, eu saí, eu tô sendo perseguido e aí eu vou para outro país, só que eu não vou sozinho, eu vou com, 5.000 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas. E o país que recebe, chega uma hora que a população daquele país, ela começa também a ter uma reação. Se ela já tem os seus preconceitos com a população local, imagina os seus preconceitos com uma população que está vindo de um outro país, de uma outra cultura, de uma outra lógica. Então esse texto ele traz um pouquinho sobre essa visão, que também precisa ser conversada, porque não é simples. A gente sabe que o relacionamento humano é extremamente complicado, o relacionamento entre países, e entre continentes, culturas totalmente diferentes. Então eu vou estar lendo e eu deixo também aqui embaixo nos comentários para vocês. Consequência da crise dos refugiados. O fluxo de pessoas em todo o mundo gera inúmeras consequências, boas e ruins. Em situações normais, as trocas culturais entre povos
distintos são imensamente proveitosas, mas em situação de conflito a tendência é que as consequências negativas sejam mais enfatizadas. Em termos políticos, a consequência que se destaca é o crescimento do nacionalismo no país, que recebe grandes números de refugiados e migrantes. Partidos ultranacionalistas passaram a ganhar mais cadeiras no Parlamento Europeu e alguns alcançaram o governo central em seu país, como a Hungria, a Ucrânia e a Polônia. Um exemplo significativo dessa tendência deu-se na Itália, cuja promessa de campanha do governo eleito em 2018 era impedir o desembarque de navios clandestinos. A medida drástica de fechar os portos italianos fez com que tanto navios de imigrantes e refugiados, quanto navios de organizações internacionais de resgate ficassem vários dias à deriva, mesmo com idosos, crianças e pessoas doentes a bordo. O temor da população local em perder o emprego, terem seu acesso a serviços estatais restringindo ou redução da qualidade desses serviços e pagarem mais impostos para a rede de proteção governamental atender os estrangeiros, porque como está, né, na ONU previsto, eles têm direitos de serem assegurada a sua vida. Resultar não só em manifestações individuais de intolerância e preconceito, mas em organização de promoção deste tipo de hostilidade com grupos supremacistas. Embora um fluxo de pessoas acima do esperado gere inicialmente pressão sobre a rede de proteção governamental e sobre o mercado de trabalho, no longo prazo, caso o governo local consiga distribuir esse contingente de pessoas em seu território e integrá-lo por mecanismos formais em seu sistema de seguridade e no sistema econômico, o grupo de imigrantes pode representar ganhos econômicos para o país que o acolhe. Nós temos um exemplo, que foi uma pesquisa feita por Álvaro Navarro, constatou que a partir de 2016 a presença maciça de refugiados sírios na Turquia propiciou a instalação de um número crescente de empresas com capital sírio. Os refugiados têm o potencial de atrair novos mercados para as nações que os recebem. Além disso, em países de população envelhecida, a mão de obra jovem representa uma revitalização na economia, né? No caso, a Europa são países onde a população está velha. Então, de repente, pode ser aí uma contrapartida interessante. Os efeitos negativos da presença de refugiados, seja na provisão de serviços públicos, seja na demanda de empregos e salários, são subversivos a longo prazo, pois os refugiados bem instalados têm um potencial de retorno para esses países. Então a gente pode ver que a questão dos refugiados ela é extremamente complexa. Complexa da onde ela sai, complexa para onde ela vai e complexa nessa sua organização. Então é um tema bem interessante que quando a gente estuda a Líbia, que não é um país que está, como eu falei, próximo à nossa cultura, mas ele com certeza pode estar trazendo aí um momento bem ímpar para a gente estudar essa situação. Espero que você tenha gostado, né, da nossa dica de hoje para trabalhar com seus alunos e na próxima semana, na segunda-feira de abril, primeira segunda-feira de abril, né, se eu não me engano é isso, a gente vai trabalhar a partilha da África, para que a gente entenda um pouquinho como que a partilha da África no momento histórico muito crucial, ele vai trazer toda essa problemática que a gente já vive até hoje. Ok? Obrigada pela participação e eu aguardo vocês amanhã aqui no canal, às 16 horas. Nós vamos falar sobre datas comemorativas que vão ter na próxima semana e você pode trabalhar com seus alunos. Então, até mais e um bom final de tarde.